homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana de aclarar, consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Essa pequena poesia do Espírito Amaral Ornelas, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vem nos falar da grandeza desta alma que desde que conheceu, que travou contato com os Espíritos, dedicou-se à humanidade para servir a Jesus. Dos 55 anos de idade aos 69, quando desencarna, Allan Kardec dedica-se de tal modo à causa espírita que nos transforma num sublime exemplo de testemunho, de fé, de amor a Jesus. Em O Livro dos Espíritos, na questão de número 200, o eminente codificador interroga as entidades da codificação. Tem sexos os espíritos? Ao que os imortais respondem: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos. O estudo da nossa noite, que prosseguiremos amanhã, será baseado em várias obras espíritas e não espíritas. Gostaríamos de recomendar, a princípio, o Livro dos Espíritos, onde teremos a consciência, o conhecimento do que somos, de onde viemos, para onde iremos, quais os motivos do sofrimento da Terra e como proceder da melhor maneira nessa jornada da evolução. Acerca de autoconhecimento e da afetividade, trouxemos alguns livros do Espírito que utiliza o pseudônimo de Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, renovando atitudes, as dores da alma. Apesar que toda a série deste Espírito é muito útil para o nosso autoconhecimento. Na questão da sexualidade, gostaríamos de recomendar o primeiro livro, Vida e Sexo, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Um livro muito fácil, que aborda muito bem a questão da homossexualidade. É de Américo Domingos Nunes Filho, Sexualidade à Luz da Doutrina Espírita. Walter Barcelos, Sexo e Evolução, da editora FEB. O livro Loucura e Obsessão,
de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, o livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, bem como Evolução em Dois Mundos. Também gostaríamos de citar Grilhões Partidos, também de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Sexo e Obsessão, do mesmo espírito. E ainda sugerir que os senhores adquiram, quando possível, o seminário Sexo e Obsessão de Edivaldo Franco, um dos mais esclarecedores e mais ricos sobre o tema. No Mundo Maior, de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, como já citamos, e Sexo e Destino, um romance também que nos narra os problemas do alcoolismo, da influência espiritual, os problemas da sexualidade. Há do autor Jorge Andréa, psiquiatra espírita, um livro já um pouco antigo, mas muito rico também, Forças Sexuais da Alma. Ele que é psiquiatra, da editora FEB. Teremos então uma porção de obras e gostaria de mencionar com muita veemência o seminário recentemente realizado em Brasília por Alberto Almeida, presidente da Associação Médico Espírita do Pará, com formação em terapia de regressão a vivências passadas, o seminário Sexualidade, em DVD duplo, que está à disposição também dos senhores. A energia sexual ou energia criativa, ela está presente em todos os reinos da natureza. Vamos encontrá-la na força de atração dos átomos, das moléculas. Vamos encontrar, portanto, no reino mineral, na aglutinação da matéria. Vamos encontrar a energia sexual evoluindo ao ponto do inicial das plantas, dos diversos tipos de transformação, de sexualidade que encontramos nos vegetais. E aprimorando-se esta mesma energia, nós a encontraremos no reino animal, na forma dos instintos de autoconservação. Encontraremos no ser humano, nesse período de transição entre o reino animal para o reino nominal, para por fim chegarmos à angelitude, mas estando sempre presente a energia da sexualidade. Durante muito tempo, a sexualidade foi um tabu, foi mesmo considerada coisa de Satanás, do demônio, sobretudo na Idade Média, onde vivemos muitos conflitos, uma repressão exacerbada, um combate a qualquer manifestação da sexualidade, o celibato sendo imposto aos padres, aos sacerdotes, às freiras, gerando muitos conflitos, porque muitos deles ainda não tinham a condição de adotarem a abstinência da sexualidade. Vamos ver também, por outro lado, a partir dos anos 60, anos 70, a humanidade caminhando para o outro extremo, para a libertinagem, os fenômenos do movimento hippie, do encontro memorável de Woodstock em São Francisco. Vamos ver uma grande liberação da sexualidade. E Francisco Cândido Xavier revelou certa vez que teve um sonho muito estranho, que fora levado em desdobramento pelo seu espírito protetor, Emmanuel, que ele leva a uma região, a uma colônia no mundo espiritual, que Chico denominou a cidade estranha. Naquela cidade, todos os edifícios, todas as casas, todas as construções
tinham formatos e alusões aos órgãos genitais masculinos e femininos. A cidade respirava sexo. E Chico tem a oportunidade de assistir um verdadeiro desfile de carros alegóricos, com músicas frenéticas, como se fosse um verdadeiro carnaval. O seu orientador lhe diz: Chico, eles estão se despedindo, porque veio uma ordem do mundo superior para que todos os habitantes dessa cidade, aqui no mundo espiritual, reencarnassem compulsoriamente, e quase todos eles irão reencarnar no planeta Terra. Isso foi na década de 40, e por volta dos anos 60, quase nos comecinhos dos anos 70, assistindo a uma reportagem de um noticiário de TV que entrevistava um daqueles célebres roqueiros, aqueles jovens com muitas tatuagens, com piercings, com os cabelos com cortes estranhos, com a vestimenta de maneira diferenciada. Chico percebe naquele rosto algo familiar. Naquele instante, Emmanuel lhe afirma: Chico, são eles já chegaram, estão reencarnando entre nós. E a humanidade, desde aquela época, tem assistido um grande número de episódios, um grande crescimento da sexualidade desregrada, da sexualidade sem princípios, sem responsabilidades. Vamos vendo a banalização do sexo, que chegou mesmo ao mercado de consumo. O corpo da mulher, hoje em dia, é exposto para a venda de qualquer produto. Vamos vender uma cadeira e lá encontramos uma modelo cruzando as pernas em uma atitude sensual. Para qualquer objeto, mercadoria, juntou-se uma outra, o corpo da mulher. Estamos vivendo a época das crianças sexuais, na fala do espírito Terezinha de Brito, pela psicografia de José Raul Teixeira. Nosso mundo está passando por um momento muito grave de experimentações, em que temos que ter a lucidez de compreender que o sexo é vida, sim, como afirma o benfeitor Emmanuel, mas que do mesmo modo que a vida exige respeito, consciência, atitudes nobres para com ela, a energia sexual demanda o mesmo ato, a mesma conduta. Vamos ver desde a visão bíblica do sexo, a interpretação dos teólogos considerando o pecado original como sendo alusão ao sexo entre um homem e uma mulher. Vamos ver a postura de Pedro, segundo o documentário da BBC de Londres, sobre Maria Madalena e os apóstolos, defendendo que Pedro houvera afirmado que a atividade sexual deveria limitar-se tão somente à procriação. E o apóstolo Paulo, seu contemporâneo e grande divulgador do cristianismo, do mesmo modo experimentando o celibato, afirmando que tinha um espinho cravado nas carnes, a necessidade fisiológica do sexo, a necessidade psíquica por estar ainda encarnado. Vamos ver no próprio Evangelho do Cristo a afirmativa dos eunucos, quando Jesus nos revela que há os eunucos provocados pelos homens, aqueles que eram castrados para cuidarem dos haréns, dos reis, dos imperadores, dos sultões,
Mas havia de um outro modo os eunucos pelo reino de Deus, aqueles que se abstinham da sexualidade em nome de uma causa maior, sublimando nas palavras de Freud, transmutando nas palavras de Roberto Assagioli, canalizando na expressão da doutrina espírita a energia da sexualidade para fins cada vez mais nobres, para fins cada vez mais úteis à humanidade. E na questão 201 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga, eu gostaria de lê-la na íntegra para os senhores. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em outra existência o corpo de uma mulher e vice-versa? E a resposta é que sim. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Na questão 202, Kardec prossegue. Quando errante, ou seja, quando no mundo espiritual, na erraticidade, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de uma mulher ou no corpo de um homem? Ao que os imortais asseveram, isso pouco lhe importa, vai depender das provas, porque haja de passar. E o codificador, em uma nota, nessa tradução de Evandro Nonelito Bezerra, da Federação Espírita Brasileira, assevera: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Nós temos a bipolaridade, a bipotencialidade. Somos criados simples e ignorantes, sem quaisquer conhecimentos, e vamos aprendendo na fileira das reencarnações tudo que aquilo necessitamos aprender. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens, não saberia o que sabem, o que experimentam, o que sentem os corpos feminis, as mulheres, que têm uma dotação hormonal diferente, que lhe propicia um estado de alma, uma afetividade, uma sensibilidade, uma delicadeza que nós homens talvez ainda não possuímos. Então, na evolução do espírito, nós vamos aprendendo como homens, como mulheres, até que em determinado momento aquelas duas polaridades se encontram em perfeito equilíbrio, como os orientais afirmam, o yin e o yang. Vamos ver o próprio Jung, um dos maiores discípulos de Sigmund Freud, compreendendo na natureza masculina, bem como na natureza feminina, a presença do que ele chamou de ânimos e ânima, os aspectos masculino e feminino em cada sexo, em cada pessoa. Essas polaridades demonstram por que alguns homens são mais sensíveis, mais feminis, mais suaves, mais carinhosos, mais ternos, e porque algumas mulheres seriam mais firmes, mais vigorosas, mais impetuosas, mais masculinizadas, mais intrépidas, mais corajosas, mais expansivas. Seriam as duas polaridades de acordo com as nossas diversas experiências. E na Revista Espírita de janeiro de 1866, Allan Kardec afirma que os espíritos que experimentam várias encarnações em um determinado sexo conservam as predominâncias, conservam as experiências que aprenderam, e quando renascem numa polaridade invertida, trazem ainda
um pouco daquele aprendizado anterior. Vamos ver, portanto, o sexo como instinto, vindo em favor da conservação da espécie, impulsionando-nos para o encontro sexual, para que a humanidade, na sua concepção material, possa se desenvolver e possa gerar os corpos de que os espíritos necessitamos para uma evolução mais rápida, para uma evolução mais feliz, para um aprendizado ainda maior aqui na Terra. Os instintos são vários. Vamos ver, portanto, que o problema não é o sexo, mas normalmente o seu excesso, a sua viciação. Vamos encontrar nos instintos primários a fome. Comer é bom, é útil, é necessário, mas o excesso levará à gula, aos apetites desenfreados, aos excessos do estômago que vão nos provocar males, doenças, obesidade. Vamos encontrar no sono também um instinto necessário para o repouso do corpo físico, necessário, útil, bem-vindo, mas que, se for em excesso, poderá estar encobrindo uma fuga psicológica, poderá estar nos levando à indolência, à preguiça, que também são considerados pecados, entre aspas, na visão da igreja medieval. Temos também o instinto do medo, que nos conduz ao egoísmo, ao orgulho, ao medo de amar, a tantas dificuldades como nós já mencionamos. E temos o instinto sexual, a pulsão da vida exuberante, provocada pelos hormônios do corpo, a testosterona no homem, os estrogênios na mulher. Mas vamos encontrar, portanto, em toda parte, a pulsão da sexualidade, conduzindo a natureza para a procriação. Vamos ver que essa pulsão é tão forte, que muitas vezes nos oblitera a razão, o raciocínio, conduzindo-nos a paixões alvejantes. Se você pegar um cachorro moribundo, ele já está completamente doente, sem forças, chagásico, já está mesmo prestes a desencachorrar. Mas se colocar diante dele uma cadela no cio, ele adquire um vício novo, adquire energias que se provém de ninguém sabe de onde, e ele é capaz de enfrentar um pastor alemão, daqueles das melhores raças, na sua melhor forma. Disputa com os outros animais, luta, mesmo sem conseguir vencer, apanha, mas permanece firme, fica ladrando diante da casa onde está a cadela no cio, esquece até de comer, parece que esquece de morrer também. Tal a pulsão sexual nos animais. Vamos ver, portanto, que mesmo nós, que já nos encontramos no reino hominal, um reino diferente, onde já temos a razão, somos ainda compelidos por esses instintos, provocando muitos problemas, se não tivermos o cérebro comandando o discernimento, se não tivermos a lucidez, a compreensão da doutrina espírita ou de outras doutrinas que nos falam do respeito a essa energia divina que todos possuímos. Os problemas sexuais são variados. Vamos encontrar na doutrina de Calvino a afirmativa de que o sexo deveria ser utilizado tão somente para a procriação, porque o excesso de sexo provocaria a produção de enxofre, segundo a tradição calvinista. Vamos encontrar na literatura de Freud um grande avanço para a ciência, este homem extraordinário que, infelizmente, tendo tido a oportunidade de conhecer Charles Richer,
que estava estudando e fundando a metapsíquica, Freud vai estudar a libido nas suas mais variadas formas, vai estudar a sexualidade na infância, na juventude, na madureza, vai nos demonstrar que as crianças também experimentam sensações ligadas à sexualidade. Na fase oral, quando a criança amamenta no seio da mãe, ela experimenta prazer. E, portanto, a zona da boca é considerada também uma zona erógena. Daí o prazer do beijo, daí o prazer do sexo oral, que as pessoas experimentam. Vamos ver, ainda na infância, quando a criança aprende a controlar os esfíncteres e quando ela começa a controlar a produção das fezes. Ali está o aprendizado também, dizem os psicanalistas e psicólogos, da agressividade. Ela está feliz com a possibilidade de criar algo, de fazer a sua massinha. E muitas vezes, na sua inocência, leva a sua produção para a mãezinha querida, para mostrar o que fora capaz de produzir. A zona erógena do ânus. Posteriormente, a energia sexual migra para a genitália, onde as gônadas, os testículos nos homens, os ovários na mulher, produzem os hormônios gerando os caracteres da puberdade, a produção da barba, a gravidade da voz, o desenvolvimento dos órgãos anexos, para que ali comece a maturidade da sexualidade. Vamos ver, portanto, que se Freud tivesse conhecido a reencarnação, os chamados complexos de Édipo, a paixão do filho pela mãe, seria explicável muito bem, como nos diz Espírito Emmanuel, que os problemas do sexo seriam muito mais bem explicados à luz da reencarnação. Nós compreenderíamos que não é todo filho que é apaixonado pela mãe, mas que muitas vezes aquele filho fora um amante em outra existência daquela mulher, e que aprende ali a sublimar o amor de filho, o amor de mãe. Vamos ver aquela menina que é a namoradinha do papai, que tem ciúmes da mãe, que pede para sentar no banco da frente do carro, no chamado complexo de Electra. Seria em verdade, muitas vezes, uma amante de outras existências daquele marido, daquele pai. Vejam como Freud identificou o processo, mas não conseguiu descobrir a origem, tentando explicar através do mecanismo da castração, através das percepções infantis, mas são soluções que, pelo menos para mim, que tive a oportunidade de estudar algum tempo na faculdade de psicologia, apesar de não termos concluído, compreendi que aquela explicação não era suficiente, mas que a doutrina consoladora dos bons espíritos iria nos trazer muita luz neste aspecto. Vamos ver, portanto, o Espiritismo quebrando uma série de paradigmas, lançando uma nova luz sobre a questão da sexualidade, mostrando que o sexo não é pecado, que o sexo não é criação diabólica, que o sexo está a serviço da vida e que o sexo é sublime nas suas mais dignas expressões, e que podemos canalizar aquelas energias para o bem, para a arte, para a música, para a poesia, para a oratória, para a criatividade, para o trabalho, para a caridade, para a mediunidade. Poderemos nos utilizar desta energia sexual, chamada Kundalini pelos orientais, para nos levar a estados de êxtase, os êxtases místicos dos santos, de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, de tantos outros missionários do Cristo, que experimentaram a explosão da sexualidade nos seus mais altos e mais nobres sentimentos.
Vamos ver, portanto, que temos muito que aprender na doutrina consoladora dos bons espíritos. E foi, sem dúvida alguma, o Espírito André Luiz que veio nos trazer muitas luzes para este campo, apesar de que o próprio Emmanuel tem a oportunidade de afirmar que foram suprimidas várias passagens acerca da sexualidade no mundo espiritual, para que não causasse tanto impacto, tanta comoção aos primeiros leitores, naqueles livros lançados ainda na década de 40, na década de 50. Havia muito mais para ser dito. E a revelação vem sendo gradativa, porque muita luz pode ofuscar. É talvez neste ponto, um dos últimos que a humanidade vai ter que trabalhar, e que talvez por isso o próprio codificador não tenha se detido com tanto cuidado neste ponto, mas que viria à medida que estivéssemos tendo condições de compreender melhor, de lidar melhor com a nossa energia sexual, com as obras complementares da doutrina espírita, é que podemos vir a compreender melhor os problemas do sexo. Vemos na história da humanidade muitos problemas. Vamos ver, por exemplo, na narrativa de Judite na Bíblia, atormentada e atormentadora. Na história de Dalila, que traz Sansão utilizando-se do sexo para as conquistas sociais, materiais, financeiras. Vamos ver a rainha Cleópatra, que seduzia aos homens que a buscavam, vangloriava-se de ter conquistado o homem mais poderoso do mundo conhecido de então, Caio Júlio César, e depois de ter sido assassinado pelos senadores, pelo seu próprio sobrinho Brutus, ela recebe Marco Antônio, até que Otávio invade o Egito e eles se suicidam, Cleópatra e seu amante. Vamos encontrar na história do rei Salomão, que apesar de ter 300 mulheres e 700 concubinas, apaixona-se, é traído pelo desejo pela rainha negra de Sabá e comete o disparate de ordenar que seu esposo seja enviado para as frentes de batalha, para que possivelmente encontrasse a morte e ele pudesse desposar daquela mulher. Vamos ver Agripina, a mãe de Domício Nero, aquela mulher que se utilizara do corpo para alcançar o posto de imperador romano para seu filho, que mais tarde, matricida, assassina sua mãe para saber de onde teria sido gerado aquele ser tão abjeto, tão ruim como ele mesmo o reconhecera. Vamos ver o Marquês de Sade promovendo as maiores atrocidades de sua época, chegando mesmo a violentar meninas virgens, se utilizando da ponta de um crucifixo, sendo aprisionado, sendo condenado 3 vezes à morte, mas por intercessão de pessoas influentes lhe é permitido a vida, apesar do calabouço. Ainda preso, escreve os contos do Marquês de Sade. Ele que levou tantas pessoas aos equívocos da sexualidade, cuja história é narrada no livro Sexo e Obsessão, por Manuel Filomeno de Miranda. Vamos ver o imperador Napoleão Bonaparte, que antes de retornar à sua cidade, enviava sempre um mensageiro para que a sua esposa Josefina ficasse sem tomar banho, já que ele sentia extremo prazer nos cheiros da mulher, nos cheiros do corpo feminil, beirando o bestialismo. Vamos ver o psiquiatra
um dos mais notáveis seguidores de Sigmund Freud, o doutor Albert Adler, defendendo que Adolf Hitler, o responsável pelo Holocausto judeu, pela guerra que ceifou milhões de vidas, muito provavelmente tendo sido vítima da impotência sexual. E numa tentativa de compensar aquele distúrbio, tentava dominar as massas, conquistar o mundo, já que ele próprio não tinha a potência viril, queria a potência temporal, queria dominar o planeta. Vamos ver, portanto, muitos problemas. E a psiquiatria, não a doutrina espírita, mas os psiquiatras, relacionam entre as várias categorias de desvios da libido, não patológicas, mas que podem levar a vários transtornos, e algumas consideradas patológicas, o voyeurismo, a pessoa que experimenta prazer tão somente se observar um casal fazendo sexo. O exibicionismo, alguém que experimenta sensações ao exibir sua genitália. O sadismo, o masoquismo, a necrofilia, o prazer de se utilizar de cadáveres, o bestialismo ou zoofilia, ainda tão presente nas cidades do interior, sobretudo, pessoas se utilizando de animais para a satisfação dos instintos primários, a pedofilia, a pederastia, a bissexualidade, a ninfomania, o pluralismo ou promiscuidade, o narcisismo, a prostituição, o onanismo, o autoerotismo, o fetichismo, as exigências escabrosas para que o parceiro se submeta a fim de que ele experimente sensações cada vez mais intensas, cada vez mais necessárias, porque jamais encontraremos a plenitude, tão somente nos gozos, mas somente no amor. Vamos assim sendo conduzidos a viciações, a problemas na área do sexo. Vamos ver, portanto, meus amigos, que é na humanidade a sexualidade responsável por muitas gêneses, por muitas causas da loucura, da obsessão, da vampirização de energias, do tônus vital. E vamos ver, portanto, talvez no sadomasoquismo, lembranças, reminiscências desta época em que, como soldados, como guerreiros, em tantas guerras, mais de 50 mil conflitos armados de que já participamos, a humanidade, a utilização de pessoas, de mulheres e de homens, infligindo dor, infligindo a subordinação, sentindo prazer naquela prática que vai se acumulando nas experiências do espírito imortal. Ou, por outro lado, o outro, submetido, começa também a experimentar prazer naquelas estranhas posturas e atividades. Vamos encontrar problemas da sexualidade, sobretudo naqueles locais onde o convívio entre os dois sexos é proibido, nos monastérios, nos conventos, nas prisões, nos períodos de guerra, onde muitos homens, depois de muito tempo fora de casa, se utilizavam dos companheiros para obterem a satisfação dos instintos da sexualidade. Vamos ver em vários momentos nas instituições responsáveis pela educação dos menores, as chamadas FEBEMs, naquele convívio, sobretudo naquela época em que os hormônios estão exacerbados, à flor da pele, muitos jovens experimentando relacionamentos homossexuais.
Vamos ver, portanto, uma série de problemas ligados às energias da sexualidade. Nazareno, é possível então sublimarmos também essa energia? Sim, é possível. Nós iremos abordar esse assunto em mais profundidade. Mas nos recordando, portanto, da questão das paixões, vamos nos lembrar de dois casos muito célebres da história da humanidade. De Ludwig van Beethoven, o grande compositor, apaixona-se por uma jovem de extrema beleza. Ele, muito franzino, magrinho, cabeçudo, raquítico, tímido, muito frágil, mas de uma sensibilidade, de uma alma poética, escreve uma declaração de amor em forma de música e manda entregar para sua amada, para Elisa, uma composição belíssima. Ela, quando recebe aquela declaração, fica encantada, pede para alguém tocar e entra em estados de alegria e de contentamento com aquela nobre composição do gênio da música. E aceita o convite, vai encontrar-se com ele, mas quando vê, tem uma grave decepção. Abandona-o e ele cai em profunda melancolia, tornando-se depressivo, inclusive pela surdez que o acomete por volta da Sexta Sinfonia, a pastoral. Ele escreve, portanto, um segundo movimento de extrema tristeza, onde canaliza toda aquela paixão reprimida para a música, para a arte, e compõe o segundo movimento. Posteriormente, já refeito, porque a paixão passa, tudo passa. Depois da descarga da dopamina, acalmar-lhe os ânimos, ele escreve a terceira parte, também do mesmo modo altiva, alegre e feliz. Então, todas as vezes que vocês escutarem For Elise, para Elisa, vocês se lembrarão da sublimação da paixão de Beethoven. É célebre também a paixão de Wagner, casado com Mina, uma mulher que não conseguia satisfazer a alma sensível e poética daquele outro gênio. Wagner leciona e conhece Matilde, uma mulher portentosa por quem apaixona-se enlouquecidamente. Mas, para preservar o seu lar, numa atitude muito nobre, Wagner viaja e sai do contato próximo de Matilde e escreve uma ópera chamada Tristão e Isolda, onde canaliza toda aquela potência, toda aquela pulsão de vida para a música, para a ópera, e retorna posteriormente, já refeito, depois de canalizar. Então convidemos aos maridões que se encontram sob as labaredas da paixão, que canalizemos este sentimento para preservarmos a instituição sagrada do casamento, da família sobretudo. Escrevamos poesias, dediquemo-nos aos esportes, viajemos, dediquemo-nos à literatura, à criatividade, canalizemos toda aquela pulsão para algo nobre, e em pouco tempo estaremos banhados, luarizados pela força do amor. Então, meus amigos, na questão do prazer, ele é o estímulo à procriação. Como já dissemos, as paixões são úteis ao progresso. E na questão 712 de O Livro dos Espíritos, cujo título é O Gozo dos Bens Terrestres, Allan Kardec interroga: com que objetivo Deus nos dá o atrativo ao gozo dos bens materiais? A resposta: para estimulá-lo a cumprir a sua missão.
e também para prová-lo por meio da tentação, ou seja, o gozo, o prazer, as paixões, são também modos de prova de que nós já mencionamos anteriormente. Com qual objetivo, insiste Kardec? Para desenvolver a sua razão, que deve preservá-lo de todos os excessos. Então vamos aprendendo a ter o bom senso de Allan Kardec. Vamos desenvolver a razão, porque estamos saindo dos períodos da sensação para elaborarmos a emoção e para por fim desenvolvermos os sentimentos nobres do amor. Migramos dos instintos primários para as virtudes nobres do amor, da caridade, do amor universal. O sexo, portanto, é algo divino em suas expressões, porque é Ele que nos dá a bênção dos filhos, que nos dá as bênçãos da família e que nos produz essa grande alegria. Vamos, por conta do horário, encerrar a nossa primeira fala com o dizer de Emmanuel em 4 frases que irão nos ajudar muito a compreender a questão da energia sexual. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. No livro Vida e Sexo, portanto, encontramos estas 4 frases que nos ajudam a compreender e nos dão um roteiro seguro para irmos direcionando e aprendendo a lidar com a energia da criatividade. E antes do intervalo, uma pequena poesia do espírito José Silveira Horta, pela psicografia do nosso querido Chico. Uma pequena prece para continuarmos nessa vibração, porque no próximo módulo iremos entrar com mais detalhe na questão dos conflitos da sexualidade. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz, do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de tanta iniquidade e de tanta dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, ainda distante da tua luz. Que a tua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja. Vamos ao nosso intervalo de 15 minutos e retornamos antes um recado cerimonial. Então vamos retornar. Nessa parte nós responderemos algumas perguntas que já nos foram formuladas. Também estudaremos um pouco mais algumas questões da sexualidade, da obsessão espiritual, dos ambientes espirituais
e de outros temas que possam ser úteis ao nosso aprendizado. Uma pergunta de uma determinada moça. Ela teve um namorado há pouco tempo e esse jovem desencarnou. Ela me perguntou se era possível que ele estivesse prejudicando seus novos relacionamentos. De um modo geral, nos diz Francisco Cândido Xavier, cerca de 1/3 a 3/4 dos espíritos, quando desencarnamos, permanecemos ainda vinculados à Terra. Então não somos todos nós que, ao desencarnar, queremos para regiões felizes no mundo espiritual. Como estamos ainda muito apegados à matéria, à vida, às pessoas, muitos ficamos aqui buscando nossos interesses, revivendo sentimentos, insistindo em estar ao lado de pessoas queridas, ao ser amado. Não é à toa que tem aquele romance de Jorge Amado, Dona Flor e seus 2 maridos. Então há verdadeiramente influência espiritual, como nós retratamos uma experiência própria, isso como uma possibilidade. Nazareno, quando sonhamos fazendo sexo, estará acontecendo verdadeiramente uma vampirização, os chamados íncubos e súcubos? Não. Os sonhos, nos diz a psicologia moderna, tem vários motivos. Vamos ver os sonhos como sendo, em primeira instância, uma proteção para o sono, algo para nos manter dormindo. Então, por exemplo, se eu estou dormindo e tenho uma necessidade fisiológica de ir ao banheiro, eu posso ter um sonho fazendo xixi para que aquilo me faça acreditar que eu estou satisfeito. Às vezes a gente faz xixi na cama mesmo, né? Pode ser também satisfação de desejos reprimidos pelo consciente. Freud foi muito lúcido, dizendo que pelas convenções culturais, muitas vezes nós não aceitamos e colocamos na nossa sombra, no nosso inconsciente, as pulsões, por exemplo, da morte. Muitas vezes o filho tem vontade de matar o pai, mas como não admite que um filho possa matar o seu próprio pai, sonha muitas vezes assassinando um urso, um animal, mas que em verdade pode ser a figura do próprio pai. Então o sonho pode ser utilizado para a satisfação de desejos. Sonharmos com a conquista, algo que desejamos muito. Podemos sonhar, por exemplo, para aliviar as tensões. Se vamos enfrentar um vestibular, um concurso público, e estamos muito ansiosos, o sonho pode vir em nosso socorro, e nós sonhamos fazendo a prova e relaxamos, conservando o sono físico. Vamos ver os sonhos também como encontros espirituais, naqueles momentos da emancipação da alma de que nos fala o Livro dos Espíritos. Mas como o cérebro é ainda muito imperfeito para absorver todo o conhecimento a nível espiritual, muitas vezes nós não conseguimos recordar com muita clareza. Então podemos sonhar com a nossa vozinha dizendo: olha, cuidado com aquela moça, aquilo é uma cobra. Muito cuidado com aquela menina, netinha querida. A pessoa sonha com uma cobra, não lembra da avó, mas quando encontra aquela jovem perigosa, instintivamente tem um insight de que deve tomar cuidado com ela. Então há o diálogo entre os encarnados e desencarnados também através do sono. Há técnicas, inclusive, estudadas pela projeciologia, pela conscienciologia, que não são atividades espíritas,
mas que, segundo a afirmativa de Paulo, examinai tudo, retende o que for bom. Eles lidam muito bem na questão dos desdobramentos conscientes do corpo físico. Então não é sempre que o sonho com sexo esteja acontecendo verdadeiramente uma relação sexual entre o encarnado e o desencarnado, tá certo? Pode ser uma satisfação de um desejo. Homossexualidade vamos deixar para amanhã. O que leva uma pessoa a ter vários relacionamentos ao mesmo tempo? Muitas vezes aquela carência, aquela necessidade de autoafirmação, aquela água salgada que a gente experimenta várias vezes, e quanto mais bebe, mais tem sede. Só o amor plenifica. O que Jesus quis dizer: deixar os mortos enterrar seus mortos, deixar que aqueles espíritos prossigam na sua jornada evolutiva, sem ficarmos apegados aos que partiram, sem ficar gerando sofrimento neles ou mesmo em nós mesmos. Aquela saudade, muitas vezes, sem uma razão verdadeiramente justa. Podemos e devemos chorar as nossas saudades, mas sempre com esperança, sempre com discernimento e confiança em Deus. Falando em perdão, como entender o caso Isabela Nardoni, onde o pai e a madrasta, supostamente, segundo a justiça, mataram de um modo cruel uma menina tão inocente? Esta pergunta. Através da reencarnação nós poderemos compreender isso também, mas lembrar que nós temos o livre-arbítrio. Não quer dizer que ela atirou, por sua vez, alguém pela janela. Não sejamos simplistas dessa maneira. Reconheçamos o livre-arbítrio. Estamos construindo histórias novas a cada dia. O que nos leva muitas vezes a cometer as atrocidades é o materialismo, é o egoísmo, é a falta de crença numa vida futura, a falta da crença na imortalidade da alma. Então o homem acha que pode fazer o que quiser aqui na terra e que não será castigado, que não sofrerá as suas consequências. Então nós não podemos emitir um parecer sobre um caso concreto que não conhecemos, e seria muito leviano de nossa parte afirmar qual o verdadeiro motivo, o que o teve movido, se foi o caso, aquele casal para proceder daquela maneira. Mas vamos encontrar sim, talvez na reencarnação, muitas dessas respostas de que buscamos. Os animais têm espíritos? Não. Os animais não têm espíritos propriamente dito. Kardec usou a palavra espírito com E minúsculo e com E maiúsculo para fazer uma pequena diferenciação. Eles têm ali o princípio inteligente, mas eles não têm ainda a inteligência, a razão. Eles têm uma inteligência rudimentar. Eles estão ali muitas vezes em coletividade, em almas grupo, como alguns autores afirmam. Então eu não tenho muito conhecimento sobre o tema, mas a doutora Ivênia Prada, que é veterinária, ela tem vasto material sobre esse assunto que eu recomendaria aos senhores. Claro que eles já começam a experimentar as sensações de afeto, de carinho, de apreço pelo dono, e por isso aquele amor tão bonito, entre aspas, que os animais nos dedicam. É erro a bigamia, ou seja, a pessoa ter 2 namorados ou 2 esposas ao mesmo tempo? Pessoal, um só já dá tanto trabalho. O que nós poderíamos dizer? No Espiritismo não há condenações, não há certo nem errado propriamente dito. O Espiritismo não condena, não impõe, ele propõe. Então nós temos que enxergar a nossa humanidade como seres em diversos estágios evolutivos.
Então nós começamos muitas vezes na poligamia, tendo o homem submetendo várias mulheres a seus ditames, numa época tão somente sensual, do sensualismo. Ali não há verdadeira afeição. E ele vai, à medida que evolui, ele vai buscando a monogamia, que é progresso para a humanidade, segundo os Espíritos. Então a bigamia, que seria quase uma poligamia, é ainda uma situação menos recomendável e que nós temos que compreender, porque ainda hoje no Oriente nós temos sociedades, nações que adotam a poligamia e que vivem às vezes com mais respeito, com mais tranquilidade do que um casal que se agride, que se prostitui, que se trai, que se desrespeita. Vejam que, como até por exemplo a questão, o homossexual é errado por isso. Não, hoje nós vamos fazer uma abordagem diferente. Vamos colocar aqui os dois pontos, que ainda há uma certa discussão entre alguns autores, mas vamos mostrar que o problema não é a homossexualidade, como também não é a heterossexualidade, mas como nos comportamos diante destas experiências evolutivas nos dias de Divaldo Pereira Franco. Que tanto há o heterossexual promíscuo, doente, enfermo, infeliz, como pode haver também o homossexual muito digno, muito reto, muito probo, muito consciente, espíritos muito evoluídos. E vamos ver também na diferença entre a intertrans e a homossexualidade, que apenas uma pequena parte é verdadeiramente homossexual, que temos muitos transexuais, no sentido que empreendeu Jorge André, e não no sentido do dicionário, porque segundo o dicionário, transexual é aquele que faz cirurgia para mudar de sexo. O que muitos autores, Alberto Almeida sobretudo, comenta que será que seria o ideal fazer a cirurgia para mudança de sexo? Porque nós temos aquela encarnação com a polaridade invertida. Se tudo que Deus faz é bom, como nos ensinou Marlane Maia, deve ter algum propósito, algum aprendizado. Nós não podemos dizer como alguém deve proceder em matéria de sexo. Não temos esse direito. E raros, se não todos, temos, todos nós, alguma dificuldade na área da sexualidade. Então aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, por exemplo, há um ponto que gera algum questionamento: a masturbação, o onanismo, o autoerotismo. O que é que você acha, Nazareno, a opinião pessoal desse tema? Alberto Almeida nos diz que a masturbação é muito natural, sobretudo na juventude. Com a afloração dos hormônios, os jovens buscam conhecer o seu próprio corpo e vão aprendendo a lidar com seus órgãos genitais, de modo a experimentarem prazer. Que a masturbação está presente em toda a natureza. Que vamos ver, portanto, a psicologia e a psiquiatria defendendo que não encontrou qualquer problema na prática do sexo solitário. Muitas vezes até alguns psicólogos, alguns psiquiatras chegam mesmo a recomendar a prática da sexualidade naqueles casos em que a pessoa sofre de problemas psíquicos ou mentais, já inferindo ou já acreditando nas teses de Sigmund Freud dos problemas da libido. Ou talvez, como nós dissemos, que a sexualidade pode ser causa, pode ser matriz de muitos tipos de loucura, de muitos tipos de obsessão. Vamos ver, por exemplo, na minha opinião pessoal, que o problema maior não é a masturbação em si, mas nós sabemos por que estamos nos masturbando. Por que estamos fazendo aquilo? Porque ela pode ter várias causas. Já encontrei pessoas que disseram que fazem a masturbação para encontrar relaxamento.
que são tão ansiosas, que descobriram que com a prática do sexo acalmam, porque perdem energia naquele momento, não é? Até os próprios orientais nos orientam, por exemplo, na questão da acupuntura, da medicina chinesa. Eles afirmam que a prática da masturbação gera um desgaste energético e que o fluido vital seria como uma vela. Então, quanto mais se consome, mais nós vamos perdendo aquele tônus, aquela energia, acelerando talvez até o processo do envelhecimento. Há algumas técnicas, por exemplo, do Kama Sutra e de outras doutrinas ligadas à sexualidade, em que o homem faz tudo para segurar o orgasmo, o clímax, e passa vários dias tendo relações sexuais com a esposa, para somente nos últimos dias experimentar o clímax, experimentar o orgasmo. Ou faz de tudo para preservar aquela energia, aquela sensação, acreditando que podem estar perdendo energia naquela prática. O Espiritismo, pelo menos que eu conheça, não traz nenhuma referência a esse assunto. Então, por que estamos praticando o sexo solitário? Será que é por timidez? Será que é por fuga psicológica? Será que aquilo se tornou uma viciação? A gente tanto exercita que acaba gerando um vício? Será que é por conta das tensões do dia a dia? Então essa é a primeira questão. Por que estamos procedendo daquela maneira? E vamos ver que alguns, ou talvez muitos de nós, não consigam dar conta de promover a abstinência enquanto estão solteiros. Porque é difícil ainda nós que estamos com a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, no estágio evolutivo em que nos encontramos. Então nós orientamos, olha, o ideal seria se você pudesse utilizar dessa energia para canalizá-la para coisas, atividades mais nobres. Porque talvez na prática da masturbação, sobretudo naquela da viciação, nós podemos estar entrando em sintonia com entidades viciadas em sexo também. Então temos que ter essa preocupação, mas sem nos descabelar por conta disso, porque Francisco do Espírito Santo Neto já nos revelou certa vez que no atendimento fraterno que ele realizou, um jovem lhe comentou que fazia masturbação, sim, mas que ficava rezando o Pai Nosso para que afastasse os maus espíritos. Veja a que ponto nós estamos chegando. Meus amigos, nós estamos sempre em contato com o mundo espiritual. Na hora da comida, muitas vezes entidades podem se aproximar para sorver aquele fluido dos alimentos. Durante o alcoolismo, a ingestão das bebidas alcoólicas, outros seres desencarnados, porque um terço deles permanece aqui conosco. Por uma lei de afinidade, pode, depois de algum tempo, alguns anos, esse processo normalmente demora um pouco, segundo alguns autores espirituais. Esse processo que é demorado leva ao espírito aquela busca, e ele passa a se utilizar do médium como se fosse uma caneca espiritual, um copo de chope, um copo de uísque. E talvez por isso o ditado popular que diz que todo bêbado tem um santo forte seja verdadeiro. Diz um determinado autor espiritual que não goza ainda, pelo menos, da concordância do movimento espírita de um modo geral, que a questão do alcoolismo, realmente aquele espírito que demorou tanto tempo para conseguir o acoplamento, para sorver o álcool, faz de tudo para proteger a sua caneca. Então o bêbado anda no meio da rua, e quando cai para o lado da calçada, não cai para o lado do meio da rua onde o carro vai passar por cima dele. Está doente, o espírito dá um jeito de injetar-lhe forças. É uma verdadeira obsessão compartilhada. A doutora Marlene Nobre, no livro A Obsessão e Suas Máscaras, que ela faz um estudo detalhado dos vários tipos de obsessão,
nos livros de André Luiz, sobretudo, ela nos mostra que ali é um convívio de parceiros, de amigos. E no livro Sexo e Destino, que já está disponível inclusive em radionovela, em CDs, até de CD de MP3, infelizmente nós não podemos trazer, já tinha acabado lá em Brasília, mostra a íntima simbiose. O Cláudio encarnado e o Moreira, o espírito desencarnado, era uma dupla de amigos, comprazendo-se na viciação alcoólica. Então vamos ver que somos parceiros de entidades do mesmo teor ou um pouco piores do que nós, que também não somos lá grande coisa não. Então ter essa lucidez na hora de analisar a questão da masturbação, não repreender a criança como nós fazemos, porque nós consideramos ainda o sexo como algo sujo, diz Alberto Almeida. Nós utilizamos palavras esquisitas quando deveríamos utilizar as palavras corretas, como está no dicionário. Alberto diz que vai tratar um menino que sua mãe chega trazendo com problemas de escabiose no pênis, e a mãe diz: doutor Alberto, o Joãozinho está com um problema no pintinho dele. Ele diz: não senhora, ele está com um problema no seu pênis, porque a função também é de educar. Mas parece que a gente está falando uma pornofonia, um palavrão. E 15 dias depois ela traz o menino, porque ele havia prescrito um remédio homeopático equivocado, estava no início da sua carreira, e ela disse: doutor Alberto, o piruzinho do Joãozinho piorou. O órgão sexual foi promovido de pintinho para peru. Então a gente usa nomes esquisitos, corneta, não é? Rapazinho, tantos nomes que o povo inventa para algo que é sagrado. E o pai de Alberto Almeida, também médico, dizia: Alberto, a gente não lava as mãos tão somente depois de fazer xixi não, mas sobretudo antes, porque não é o sexo que é sujo, é a mão que está suja que pode contaminar o sexo, porque é a região onde tem mais micróbios, bactérias, vírus, é nas nossas mãos. Devemos sim lavar as mãos após, por uma questão de higiene, mas a primeira lavagem é a mais importante. Mas quando vemos nossa criança tocando a genitália, algo perfeitamente normal, nós repreendemos quando não damos um psicotapa, como diz Alberto Almeida. Nós demonstramos para aquela criança que aquilo é algo estranho, que é algo proibido, quando os pais deviam ser os educadores dos filhos, os primeiros a falarem de sexo, porque senão eles vão ser informados na escola, muitas vezes por professores não muito bem esclarecidos, mas com as melhores das intenções, na internet, com os amiguinhos, e quando você vê, ele já sabe tudo sobre sexo errado. Então os pais não tinham que ter vergonha, porque doutor Alberto, é porque eu estou esperando que meu filho me pergunte. Eles não perguntam nunca, porque sabe que na hora que aparece na televisão uma cena de sexo, você muda o canal, você fica esquisito. Ou então na hora que o colega de Alberto Almeida estava tirando o gelo do congelador, o seu filho lhe perguntou: papai, o que é o orgasmo? E ele quase não tira a cabeça de dentro da geladeira, quase congela lá. E aí um outro educador na escola de pais conseguiu responder aquela questão dizendo: meu filho, um orgasmo. Você lembra aquele dia que a gente estava com muita sede, que estávamos no parque, e chegamos em casa e tomamos aquele copo de água gelado, que chega e fizemos pronto, isso, em outras palavras, é um orgasmo. Então a gente começar a tratar com naturalidade a questão da sexualidade com os nossos filhos, e perceber que a masturbação é algo normal para a idade, que temos que ter essa consciência e não recriminar, provocando, muitas vezes, repressões, castrações, inibições que podem gerar problemas. Nazaré, no meu caso, por exemplo,
Nós temos mais 15 minutos, eu acho que dá tempo da gente começar a entrar pelo menos na intersexualidade, da sexualidade, da transexualidade, e deixar a homossexualidade para amanhã, a gente ficar a manhã inteira só com esse tema, tá certo? Com bastante perguntas que vocês podem formular a partir de agora. Intersexualismo, segundo o Dr. Jorge Andréa, segundo o Dr. Américo Domingos Nunes Filho, que é médico também, o intersexualismo seria quando a criança nasce com os dois órgãos de sexos diferentes, ou, na maioria das vezes, um pseudo-hermafroditismo, o que é muito raro na espécie humana, o hermafrodita. O que muitas vezes acontece é uma menina que tem um clitóris muito avantajado, comparando-se a um pênis. Outras vezes, a criança nasce com a reentrância muito semelhante à da vagina, e a ciência tem extrema dificuldade em saber como lidar com aquilo. Vão ter que investigar os cromossomas, XX mulher, XY o homem. Vão talvez ter que descobrir o sexo através da presença da pigmentação, da cromatina. A sua presença ou ausência indicariam qual o sexo do bebê. Vão talvez descobrir o sexo por causa dos hormônios, a presença da testosterona indicando o sexo masculino, do estrogênio, da progesterona, no caso do sexo feminino. Vamos ver o sexo em vários níveis de classificação, porque há momentos em que é muito difícil descobrirmos, e muitas vezes o pai e a mãe adotam um nome dúbio, um nome que tanto serve para menino ou menina, para não causar nenhum trauma para aquela criança. E as cirurgias são muito bem pensadas e normalmente só são realizadas depois que um psicólogo, que os estudiosos da psique compreendem a característica mais masculina ou mais feminina daquela alma. Então o intersexualismo seria isso, seria a manifestação no corpo físico de ambos os órgãos sexuais dos sexos distintos. Nazareno, e o que é o assexualismo? A falta do sexo. Pode ser também uma prova, uma experimentação, uma expiação. Há pessoas que já revelaram a Alberto Almeida, dizendo: doutor Alberto, eu era um homem muito viril, sempre tive muito sucesso com minhas namoradas, mas eu não sei o que está acontecendo, mas eu não tenho mais nenhum encanto pelo sexo. E minha esposa está reclamando disso. Mas o problema não é com ela, eu não sinto o interesse sexual por mulher nenhuma. E Alberto solicitou um exame de sangue e verificou que os hormônios da testosterona estavam praticamente a nível zero. Ou seja, alterações hormonais gerando aquele problema. Então, pessoas que nascem, que é raro também, sem qualquer interesse sexual, podem ser motivados por traumas anteriores, vivências passadas, traumas na atual existência, problemas reencarnatórios de aprendizado, de provação, e aquele corpo funciona como uma prisão, diferentemente dos transexuais, onde o organismo físico não funciona como prisão, mas sim como uma armadura, uma proteção para que aquele espírito que tem uma grande missão possa desincumbir-se daquela tarefa com mais sucesso. E assim vamos compreender o transexualismo, não o dos dicionários, mas aquela compreensão daquele espírito que teve várias vivências em um sexo e reencarna num sexo diferente, com um propósito especial, com uma missão grandiosa na ciência, na literatura, na arte, na religião. E vamos compreender, portanto, que aquela inversão da polaridade sexual facilita com que eles possam sublimar o sexo. E vamos ver homens perfeitamente viris, com a plena
realização das funções sexuais, mas almas muito suaves, muito doces, muito delicadas. É célebre o caso de Frédéric Chopin e George Sand, que adotara, inclusive ela, um pseudônimo masculino, que escandalizou a Europa, aquela grande escritora, ela utilizando-se de chapéu de coco, de vestir calças compridas, dizendo que se vestir de homem para ter o respeito que as mulheres não tinham em sua época. E consorcia-se com o grande compositor, uma alma suave, uma alma terna e doce. E conta-se que em um determinado momento eles vão passar umas férias nas Ilhas Maiorca, onde estão hospedados, naquele local onde são costumeiras as tempestades de cerca de 40 minutos. Uma grande chuva varre aquela região e destelha um trecho do telhado do local onde eles estavam hospedados, e começa a cair uma goteira. E Frédéric Chopin, com a sua alma poética e suave, pega o piano e começa a compor a gota d'água, uma das suas mais célebres composições. George Sand fica esperando ele terminar, e quando conclui, ela pega a maleta de ferramentas, a escada, bang, 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 e conserta o telhado que estava furado. Mas perfeitamente em harmonia aquele casal. Vejam que não há um problema, tanto que se fala do problema da homossexualidade egodistônica, aquela em que a pessoa se vê num psiquismo diferente do seu corpo e que entra em conflito e que recusa aquela formação física. E temos a homossexualidade egosintônica, aquela que não gera conflito, aquela que a pessoa, apesar da inversão da polaridade, está muito bem, consegue lidar com aquela realidade sem qualquer dificuldade. Tanto que a Associação Psiquiátrica Americana deixou de classificar a homossexualidade como doença. E no seu Código Internacional de Doenças, o CID-10, ela já não aparece como doença, mas tão somente a homossexualidade egodistônica, que a pessoa tem conflito, tem tormento, e que busca ajuda, auxílio para o seu problema. Vamos ver então, meus amigos, que há esta inversão das polaridades e que é muito comum. Alberto Almeida nos conta um casal muito bonito. Ele, educador, trabalha na faculdade, uma alma doce. Quando vai fazer evangelho no lar, ele sempre o faz do lado da janela onde há o pôr do sol, e o evangelho para ele toma outro significado. A mulher não, a mulher já é mais marruda, até o próprio andar já é mais masculinizado, e é ela quem resolve tudo. Ele é uma doçura em pessoa. Quando tem problemas no trabalho, na escola, na faculdade, ele sai pelo campus e sai a respirar longos haustos e vai contemplando a natureza, buscando a harmonia, a paz. Então depois é que ele retorna para atender aquelas danadas daquelas meninas. Quando tem um problema com os filhos, quem é que vai conversar com as crianças? Ele calma, meu bem, calma. Ele vai lá com todo jeito e conversa com os meninos. E ela diz: essa deve ser minha primeira reencarnação como mulher, porque eu não tenho jeito para essas coisas. E é muito engraçado. Ele vai andando, parece uma japonesinha, com aquele passinho curto, mas uma alma extremamente sadia, feliz, em plena sintonia com a sua esposa. Quando eles vão dirigir, é muito engraçado. Alberto já andou com ambos. Quando sai com ela, ela anda em disparada, feito um maluco. Quando anda com ele sai devagarzinho, a 40, 60, abeirando-se do meio fio, aquela coisa segura. E quando estão os dois, quem dirige? Quem dirige? Ela quem dirige.
E quando fura o pneu, quem troca o pneu? Ambos, porque ela não tem forças para levantar o pneu. Mas se deixasse, ela certamente trocava. Então vejam que nós podemos ter essas inversões, e isso é muito natural. E que grande parte dos problemas que nós chamamos, entre aspas, de homossexualidade, são na verdade transexualidade. Vamos ver almas doces e feminis, grandes avatares da humanidade, homens e mulheres, com a inversão para ter naquele organismo físico a condição mais ideal para o seu desenvolvimento, para o cumprimento da sua missão. Vamos ver, por exemplo, que seria uma experiência evolutiva também. Vejam que maravilha! Por que o mundo é tão ainda injusto? Por que ainda temos tantas guerras? Por que ainda temos tantos males na humanidade, meus amigos? Porque são os homens quem dirigimos o mundo. Porque as mulheres se omitiram durante tantos milênios, se submeteram equivocadamente, diz o Espírito Guia. Mas não seria tão bom se os homens fossem mulheres? Será que nós teríamos tantas guerras? Acho que não. O próprio Nietzsche, apesar de materialista e pessimista, dizia que no dia que a humanidade aprendesse o amor das mães, nós entraríamos no paraíso. Eu acho que sobretudo os homens, não é? Então vejam que coisa curiosa. Nós poderemos experimentar ambos os sexos, e isso seria muito útil para a nossa evolução espiritual. Só que tem um detalhe: normalmente a mulher pode reencarnar como homem, mas o homem, pela lei do progresso, é muito difícil, muito raro, a não ser em expiação, é que reencarna como mulher. Como assim, Nazareno? Claro, vocês não já leram na questão 778 que o espírito não retrograda, que ele sempre avança? Como é que o espírito de um homem vai reencarnar como mulher? Não, o espírito não retrograda, ele só avança. Claro que é brincadeira, né? Vocês respiraram aliviadas, né? Eu também. Eu quero um dia aprender o amor que as mães possuem, para nos aproximar cada vez mais de Deus. Então vai ser uma maravilha quando isso acontece. E vejam, Emmanuel Filomeno de Miranda também afirmou isso, que os casos de homossexualidade seriam cada vez mais comuns. Estamos tendo uma explosão desses números. Mas o Espírito Samuel me disse: Nazareno, vocês têm que ver tudo com bons olhos, porque tudo que Deus faz é bom. Essas inversões são muito úteis para a humanidade. E já não estamos mais nos tempos das guerras, das conquistas, das expansões. Precisamos dar uma trocada. Já pensou como o mundo seria muito melhor? As mulheres mais viris, mais másculas, mais corajosas, com mais altivez, com mais iniciativa, com mais poder. As mulheres diminuindo a fofoca, porque seriam homens reencarnando, não é? Seria uma maravilha. Já pensou as mulheres se livrarem da TPM, reencarnando no corpo de um homem? Que maravilha! Ou os homens reencarnando como a mulher? Nós finalmente, meus amigos, vamos saber compreender as mulheres, vamos entender essa cabecinha que ninguém compreende. Finalmente nós vamos entender as mulheres. Vamos aprender a delicadeza, a sensibilidade, o bom gosto que as mulheres têm. Vamos falar de poesia, de dança, aprenderemos a dançar como uma pluma. Vamos ter muito mais educação, vamos saber comer, porque tem uns homens que são verdadeiros trogloditas, não é? Então, como mulher, vai ser uma maravilha, né? Imagina, aquele brutamontes, naquele corpinho feminino, uma beleza. Mas o quê? Ter filhos. Ter filhos. E minha prima Rosimeire, que é minha terceira mãe em Brasília, porque eu tenho uma tia também que é como mãe, a tia Darcy, além da minha mãe, Glaucineide, a quem muito amo, todas as três.
mas que me adotou em Brasília, ela me disse certa vez: Neno, a gente só sabe que é o amor no dia que a gente se torna mãe. Que não existe comparação. Esse amor que a gente tem de marido, de paixão, de adolescência, isso não vale nada. Mesmo o amor pelas nossas mães não é a mesma coisa. O amor da mãe por um filho, por uma filha, é verdadeiramente o amor de Deus aqui na terra. Então vamos aprender a ter a fineza, vamos ter muito mais piedade, vamos cumprir o chamado de Jesus quando disse: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Meus amigos, é a única passagem que eu vi repetida pelo mesmo evangelista, está lá em Mateus. Jesus exclama 2 vezes. Nós vamos aprender a misericórdia que as mulheres têm, a compaixão, e estaremos protegidos de cometer muitos crimes da época que nós éramos guerreiros, atrozes, insensíveis. Eu tive uma revelação de um médium em Brasília, muito dolorosa, mas muito boa. Eu gosto dessas revelações, são boas para tratar meu orgulho, porque eu estava muito empolgado, estava me transformando em palestrante internacional. E ele disse: meu filho, porque eu tive uma recaída de depressão. E às vezes a gente não entende por que a pessoa tem recaída, não é? Porque Deus é infinitamente bom e justo. Ele não nos dá fardos que a gente não possa suportar. Se viessem todos os inimigos de uma vez, pessoal, a gente não dava conta. Então vem vindo em suaves prestações e sem correção monetária, sem juros quaisquer, aos pouquinhos. Então a gente trata uns, fica bem, aí daqui a pouco tem uma recaída, começa a ficar romântico. Eu não entro mais em depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, não é? Ou eu fico romântico, é tudo a mesma coisa. Aqueles poetas românticos eram todos depressivos, só que naquela época era moda, era bonito ser romântico. O problema é que hoje a gente tem a depressão, a gente usa o rótulo, né? A tarja, depressivo, aí a vida se acaba, como a gente faz com o alcoólatra, com o viciado. O rótulo é muito perigoso, meus amigos, porque o problema do rótulo é que a gente não consegue pensar em outra coisa depois que a gente admite que a gente é, quando deveria dizer que apenas estamos transitando por aquela experiência. Nós não somos assim, nós estamos daquele modo, mas por conta da tarja a gente não esquece. É como a gente quando vai fazer regime, se disserem pra gente que a gente não pode mais comer açúcar, não pode mais comer chocolate, a gente não tira o chocolate da cabeça. Se dissesse: não, vamos fazer uma reeducação alimentar, vamos fazer um cardápio novo para você, e a pessoa pudesse aqui e ali comer chocolate, ela não ia ficar tão neurótica como nós ficamos. Então Buda estava ensinando os discípulos a meditarem, e tinha um deles que não conseguia de jeito nenhum. Ele disse: mestre, eu não consigo silenciar minha mente, eu não fico parado, eu fico pensando nisso, naquilo outro, eu não estou conseguindo meditar. E o mestre, com sua sabedoria, lhe disse: não tem nenhum problema, meu amigo, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. No macaco? É aquele animal, macaco. Pense em qualquer coisa, só não pode pensar no macaco. E ele foi meditar. 2 horas depois ele volta: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Vejam, é o mesmo raciocínio para o rótulo. Então, quem aqui tiver depressão, porque eu sei que aqui ninguém tem esse problema, não digam mais que tem depressão, digam que vocês estão em épocas que vocês estão mais românticos. Olha que coisa linda. Aprendendo a reflexionar, momentos de introspecção, de aprendizado, de autoconhecimento. Então, meus amigos, nós vamos aprender muito a cuidar das crianças. Já pensaram aqueles brutamontes de outrora amamentando gêmeos, acordando de madrugada para cuidar das crianças? É uma coisa linda, porque esse amigo espiritual, através do médium, disse: meu filho, você tem reclamado da depressão,
mas você foi um pretor romano na época daquele império, dono de poder, status. Você condenou muitas pessoas à morte, ao calabouço, à prisão, torturas psicológicas, torturas morais. Muitos espíritos estão no seu encalço. Há um deles que não lhe perdoa e não reencarnou desde aquela época. Não se sinta culpado, porque você fez o seu dever, era a sua obrigação, era o seu ideal. Você acreditava que Roma, dominando o mundo, vocês teriam um mundo mais civilizado, mais justo, mais honesto, porque vocês conheciam o direito, vocês tinham uma organização muito séria. Mas hoje você só não está internado no hospital psiquiátrico louco, porque você já começou a trabalhar no bem, e por isso recebe muita proteção. Então vejam como nós às vezes nos queixamos de tantas coisas pequenas e não sabemos o que tem por trás, o que há no nosso passado espiritual. Então, quando eu vejo pessoas simples, pessoas pobres, sem poder, eu agradeço a Deus, digo: meu Deus, obrigado, porque elas estão protegidas da riqueza, da prova do orgulho, da tentação do poder. Quantos equívocos podemos cometer com isso? O Espírito Emmanuel fala uma frase muito engraçada, ele diz assim, que nós só não erramos mais por falta de oportunidade, que se deixar a gente apronta, pessoal, a gente apronta. A riqueza não é o mal, nós temos lá no Evangelho a utilidade providencial da fortuna. Se nós vencemos aquela prova, temos um duplo mérito, diz Samuel, de vencer o orgulho e o egoísmo e de fazer muito bem, ajudando a doutrina espírita, as instituições beneficentes, as pessoas necessitadas. Duplo mérito. Mas é mais fácil um rico, mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque realmente é uma prova muito difícil, exacerba o orgulho e o egoísmo. Então aquele homem que um dia explorou as mulheres, que um dia as violentou, vai experimentar, por uma lei de afinidade, ele vai atrair, talvez uma encarnação com a polaridade invertida, homens que desrespeitam a mulher, que as violentam. Vamos ver por essa lei de afinidade, por essa lei de sintonia, a justiça se operando, não como um castigo, porque Deus não pune. Divaldo Pereira Franco, no seminário, estudando a depressão, exclama: como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama, meus amigos. Somos nós os responsáveis pela nossa desdita, pela nossa infelicidade, ou pelo nosso sucesso, pela nossa alegria. Se somos responsáveis pelo ontem, somos senhores do nosso amanhã, ensina o Espírito Emmanuel. Então, através dessa inversão, nós vamos ter muito aprendizado. O mundo se tornará cada vez melhor, e os homens aprenderão o que só sabem as mulheres, e as mulheres finalmente irão evoluir muito mais, se tornando homens. Aprenderão o que os homens sabem, quando em verdade Allan Kardec interroga: qual dos sexos é mais importante? Qual a missão mais importante, a do homem ou a da mulher? E as entidades venerandas lhe dizem que a missão mais importante é a da mulher, porque são elas quem educam os homens. Então nós temos muito que aprender com as nossas irmãs, com as nossas companheiras de jornada evolutiva, as nossas queridas mulheres.
para nós encerrarmos mais uma poesia, já que ao Suba, já que o nosso Merlânio Maia nos inspira sempre para a arte, para o bem, para a alegria, vamos nos despedir com a prece do Espírito Amaral Ornelas, trazida também pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. Chama-se Ave Maria. Vamos ficar então bem confortáveis, encerrarmos a noite vibrando pelo nosso país, pelos nossos irmãos que vivem as provas dificílimas dos problemas da sexualidade, e vamos rogar a Maria Santíssima que ela nos proteja, que ela nos envolva, que ela nos auxilie. Ela que se dedica com tanto amor a toda a humanidade em um mundo espiritual. Vamos nos recordar da poesia Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheio de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Mãe Santíssima, envolve-nos com teu infinito amor. Abençoa nossos parlamentares, nossos governantes, impedindo a legalização do aborto no nosso país. Abençoa, Mãe querida, todos aqueles viciados em todos os tipos de vícios, de tóxicos, na gula, na sexolatria. Envolve com teu inefável amor, preenchendo-nos o coração de alegria e felicidade, auxiliando a todos esses irmãos em dificuldades, para que possamos um dia seguir a estrela que é Jesus. Despede-nos na tua santa paz e se conosco hoje, agora e para todo sempre, e que assim seja. Até amanhã, meus amigos, a partir das 8h30, 9 horas, a partir de 9 horas, somente sobre homossexualidade amanhã. Tragam as perguntas, me entreguem logo no início, para que a gente já possa ir respondendo durante o seminário. Obrigado, pessoal.